Sejam bem-vindos a essa reunião em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu tenho uma palavra para você. Hoje eu quero falar a respeito de pessoas que Deus não pode abençoar. Existem alguns tipos de pessoas que Deus não pode abençoar, não que Deus não queira. A vontade de Deus é que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Agora, existem alguns tipos de comportamentos que impedem Deus de nos abençoar. Eu coloquei aqui pelo menos 5, tá? Quais são eles? O preguiçoso, os ingratos, os orgulhosos, os ímpios e os tolos. Diga comigo, os preguiçosos. Vamos lá, não tenha preguiça de falar não, vamos lá. Os preguiçosos, os ingratos, os orgulhosos, os ímpios e os tolos. Amém? Então são tipos de pessoas que nós não podemos ser. O que é o contrário disso? Esforçado, grato, ensinável, quer dizer, a pessoa que permite ser ensinada, disposto a mudar, né? Aquela pessoa que está disposta a aprender e mudar de vida, porque tem gente que dá cabeçada, Deus está sempre querendo ensinar a pessoa e ela não aprende a lição. Eu sempre uso aquela expressão que alguém chega e fala assim: nossa fulano, mas você não aprende mesmo, né? Está sempre dando cabeçada. E a última, né, que é o sábio, que nós devemos ser. Então nós devemos ser esforçados, ser gratos, ser ensináveis, ser dispostos à mudança e ser sábios. Então nós vamos na palavra. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 2 Tessalonicenses. Fica depois de Colossenses, né? Aí vem 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Aqui o Senhor, ele fala a respeito da preguiça, né? Da indisposição para trabalhar. Tem gente que é preguiçoso fisicamente, que não se esforça para crescer, para aprender, para prosperar, não é? Mas também tem um preguiçoso espiritual, é aquela pessoa que vive pegando carona na fé dos outros, né? A pessoa fala: pastor, ore, clame, jejue. Tem uma pessoa que manda mensagem para mim no WhatsApp todo dia. Eu mando oi, bom dia, né? Mando a palavra de Deus, a pessoa já manda um livro. Clame de madrugada pelo fulano, ore pelo Beltrano, ore pelo ciclano, ore. Mas a pergunta é: será que a pessoa ela está fazendo a parte dela? A Bíblia fala o quê? Se 2 de vós concordarem acerca de qualquer propósito na terra, Deus abençoará do céu. Agora, adianta o pastor clamar, jejuar, orar, levantar de madrugada e a pessoa não fazer a parte dela? Sim ou não, pessoal? Não, Deus não pode abençoar essa pessoa, porque de modo espiritual, essa pessoa está sendo preguiçosa. Olha o que a Bíblia diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. Qual foi o mandamento que o apóstolo deu ao povo? Qual que é? Se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Então aqui está dizendo: se alguém não quer trabalhar, essa pessoa não deve comer. Pastor, palavra forte, mas é uma verdade. Tem pessoas que elas querem comer, elas querem desfrutar de um benefício, mas ela não quer fazer o mínimo de esforço para poder ser digna daquela recompensa. Há um tempo atrás, há uns anos, né? Eu lembro que eu saí da igreja, onde eu era pastor, é uma praça, e logo que sai do estacionamento da igreja tem um farol. Aí eu lembro que eu encostei o carro, farol vermelho. Daqui a pouco eu escuto alguém me chamando.
Aí eu começo a olhar assim, do lado do poste, na guia da calçada, tinha um rapaz sentado, encostado assim, com as mãos assim. Eu falei, pois não. Ele falou, moço, o senhor não pode me dar uma esmola? Eu falei, olha, eu até posso. Aí, vem aqui então. Eu falei, peraí, eu estou dentro do carro, esperando o farol abrir. Se você tem preguiça até de levantar para pegar a esmola, aí é difícil, né, pessoal? Como diz o outro, é o cúmulo do absurdo. A pessoa tem preguiça ou indisposição até para pegar a esmola que você está dando. Mas é por causa disso. A Bíblia diz, a pessoa que não quiser trabalhar, não coma. Aí você fica com dó, você começa a se compadecer. Coitado da pessoa. Mas você não sabe, irmão, que o próprio Deus não está podendo ajudar aquela pessoa a fazer muita coisa, porque ela se indispõe, né? ela se recusa a fazer o mínimo necessário. Então o apóstolo aqui escreve à igreja, olha, nós já orientamos a vocês, se você não trabalhar, você não vai comer, nem materialmente, não é? Segundo a Bíblia, se eu não trabalhar, eu não sou digno nem da comida que eu como. Repito, é algo forte, não é, pessoal? Sim ou não? Tem gente que pensa, não, porque o governo tem que me dar isso, a prefeitura tem que me dar aquilo, porque não sei quem tem a obrigação de me dar. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, nós devemos ajudar, sim, dar o suporte, o apoio, porém, haverá um momento que aquela pessoa ela vai trabalhar, ela vai se esforçar, ela vai se reerguer e ela vai então seguir a vida dela. O suporte até ela poder se levantar, caminhar e seguir a vida. Eu achei bonita a atitude de um rapaz lá em São Paulo, em Cotia. Ele chegou e falou assim, pastor, eu vou falar a verdade para o senhor, eu tenho 5 filhos, estou desempregado, mas eu preciso que o senhor me dê uma oportunidade. Aí eu vi sinceridade nos olhos daquele rapaz. Ele falou, pastor, guarde bem o que eu estou falando para o senhor, Deus, o senhor vai me dar uma ajuda, uma cesta básica, e o senhor vai ver, quando Deus me abrir uma porta, o senhor vai ver alguém firme, alguém que vai ajudar, que um dia precisou de ajuda, mas quando tiver condições vai ajudar. E foi, irmãos. Esse rapaz, ele foi, recebeu ajuda, falamos com os obreiros, a pastora Sandra, o pessoal lá, juntou os obreiros e entregou a cesta para ele, a cesta caprichada. Depois ele conseguiu emprego, começou a trabalhar de segurança no shopping da cidade. Sabe o que ele fez? Ele ganhava uma cesta básica do trabalho e comprava outra cesta e entregava 2 cestas na igreja. Então ele disse assim, pastor, um dia eu precisei de uma cesta básica que vocês me deram, me ajudaram. Hoje eu tenho condições, eu dou a minha que eu ganho, e eu ainda compro mais uma para ajudar quem precisa. Quer dizer, essa pessoa, irmãos, ela entendeu. Aquele momento, era um momento ali esporádico, não era algo, aquela pessoa acomodada para ficar assim o resto da vida dependendo. Tem gente que é assim, depende e tal, o resto da vida. Irmão, o apóstolo diz aqui, se não quiser trabalhar, não quero, pastor, não quero trabalhar, eu não quero me esforçar, nem materialmente e nem fisicamente. A Bíblia diz, não coma. Você não vai comer, né? Não vai desfrutar, não tem suor do rosto, como diz em Gênesis, também não tem alimento, nem materialmente e nem espiritualmente. Você não come da cura, não desfruta, né? Você não desfruta, né, da alegria, da paz e de tudo que Deus promete como recompensa para aquele que é esforçado. Deus não falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, sim ou não? 2 coisas Deus falou, seja esforçado e tenha bom ânimo, esforço e ânimo, né? Mas, segunda parte, vamos lá? Os ingratos, Lucas 17. Quem é que Deus não pode ajudar se a pessoa continuar assim? Primeiro, os preguiçosos, não é? Segundo, os ingratos, Lucas 17, diz o quê? Respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Olha só,
ele está falando aqui a respeito dos 10 leprosos. Quem lembra da passagem dos 10 leprosos? Lembra? Os 10 leprosos se aproximaram de Jesus e começaram a clamar e a dizer: Jesus, mestre, filho de Davi, tenha compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus então disse: vão, ide, apresentem-se ao sacerdote. Por que ele mandou fazer isso? Porque o sacerdote, ele era o examinador. Então, mesmo que examinava e testificava a lepra e sentenciava, falou: olha, você tem que ficar afastado, nunca mais você pode viver em sociedade, a não ser que você seja curado. E até quando constatava a cura, era necessário ser reexaminado pelo sacerdote, aí ele ia declarar curado, aí você poderia voltar a conviver na sociedade. Quer dizer, era um ato de fé. Jesus mandou eles irem, mas se eles fossem até o sacerdote e não fossem curados, eles poderiam morrer. Era uma sentença de morte. Mas eles foram, e indo então na direção do sacerdote, a Bíblia diz que eles constataram a cura. Eles começaram a olhar e começaram a ver que estavam curados, quer dizer, aquelas feridas desapareceram, o sangramento sumiu, a lepra desapareceu, todas as características da lepra sumiram. Só que dos 9 saíram correndo, felizes da vida, e foram e seguiram o caminho e pegaram a bênção e sebo nas canelas, né? Como muita gente faz, irmão. O missionário R.R. Soares mesmo conta de uma senhora que ele encontrou lá no Rio de Janeiro, e ela disse assim: você não é o R.R. Soares? Sim, sou eu mesmo. Pois é. Olha, eu quero dizer para o senhor, contar um testemunho, que alguns anos atrás o senhor fez um culto na minha cidade, eu fui na reunião, eu tinha uma doença grave, o senhor orou, eu tomei posse da bênção, eu fui curada, graças a Deus, nunca mais eu tive aquele problema. Ah, minha querida, então que maravilha, que bom. E me diga, qual a igreja nossa ou a igreja evangélica que a senhora frequenta? Ela disse: não, eu não frequento igreja evangélica nenhuma. Falou: não, você não vai à igreja? Não, agora eu consegui o que eu queria, para que eu vou na igreja? Olha a mentalidade dela, né? Quer dizer, eu já consegui o que eu queria, eu já extraí de Jesus a cura, para que eu vou seguir Jesus? Para que eu vou andar com ele? Irmãos, para receber a maior das bênçãos, foi que aquele único leproso recebeu. Então Jesus pergunta para ele: cadê os 9? Eles não tiveram a gratidão no coração? Nós temos que ter, irmão. Jesus cobrou porque a gratidão é necessária. Eu falo que a gratidão é a credencial para você receber mais. Quem quer receber bênção, levanta a mão. Quem quer continuar recebendo bênção sempre, levanta a mão, diga: eu quero. Então tem a gratidão. Gratidão. O que é a gratidão? É você atribuir àquela pessoa o que ela fez. Tem gente que fala: não vou na igreja não. Para que ir na igreja? É coincidência, né? Não foi a igreja que me curou, não foi a igreja que me salvou, não foi a igreja que me abençoou. Mas engraçado, né, pessoal? Aquilo que chamam de coincidência, eu costumo dizer que é cristocidência, é a coincidência que Cristo promove. O curioso é que a partir do momento que Cristo começou a operar na minha vida, Deus começou a agir. Então não é uma coincidência, mas quantas vezes a pessoa esquece de agradecer, de atribuir a Ele a honra, a glória. A pessoa fala assim: nossa, você está bem agora. Pois é, rapaz, eu tive sorte. Ah, é porque eu sou inteligente, é porque, quer dizer, a pessoa torna-se ingrata, falta com a gratidão. E veja mais, onde estão os 9? Versículo seguinte: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então Jesus fala: cadê os outros? Eles não tiveram gratidão? Eles não voltaram para dar glória? Para atribuir a Jesus a glória, a honra e o louvor? Mas diz o quê?
e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Diga comigo: fé para a salvação. Fé para a salvação. Não basta ter apenas a fé para a cura, a fé para a prosperidade, a fé para abrir as portas do emprego, a fé para arrumar um namorado, para conseguir um casamento. Não! A nossa fé tem que ser para a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Então, segundo tipo de pessoa que Deus não pode abençoar, irmãos, ou continuar abençoando: o ingrato. O primeiro, os preguiçosos. Segundo, os ingratos. E o terceiro, vamos ver quem é? Os orgulhosos. Quem que é o orgulhoso? É aquela pessoa que ela não permite ser doutrinada, ela não permite ser ensinada, né? É como fosse aquele animal lá da África, né? Como é que se diz? Selvagem, né? Não, ninguém me doutrina, ninguém me ensina, ninguém me corrige, ninguém me manda. Tudo bem. Você pode ser assim, indomável, não ensinável, ou conforme nós estamos vendo aqui, orgulhoso. Mas vamos ver o que acontece com o orgulhoso? Tiago 4, versículo 6, veja só, preste atenção, diz o que? Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos. Entenda soberbo aqui como orgulhoso, aquela pessoa que não se permite ser doutrinada. Ninguém sabe, não, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, o pastor não sabe nada, o irmão não sabe nada, ninguém sabe nada. Eu sei, irmão, nós temos que ter a humildade, não é? A humildade. Primeiro, Deus fala conosco. Como? Pela palavra. Deus fala conosco por pessoas. Deus fala conosco, né, por exemplos positivos de quem ouviu e se deu bem, e Deus também fala com exemplos negativos, com quem se deu mal, quem quebrou a cara. Uma vez uma senhora falou: pastor, fala com a minha filha, pastor. Por quê? Ela tem 13 anos, ela está namorando um rapazinho também tem 13, e ele xinga ela, eu acho que até bate nela, se não me engano. Mas quando eu fui corrigir, ela olhou para mim e falou: você não tem moral para poder falar nada. Eu fiquei sabendo que você engravidou cedo. Então que moral que você tem para falar alguma coisa para mim? E ela falou: pastor, eu fiquei sem chão. Eu perdi o argumento na hora. O que eu ia falar? Eu disse: olha, você tem que falar com propriedade de causa. A senhora tem propriedade de causa para falar. Vivência. O que a senhora viveu e passou é bom? Pastor, não foi nada legal. Filho, é bênção, mas a ocasião, a circunstância, a imaturidade foi muito sofrido, pastor. Se eu pudesse escolher uma outra ocasião, eu escolheria. Mas filho, é bênção, mas foi bem sofrível. Então eu aconselharia a minha filha e diria: minha filha, espera um pouco, ora a Deus, busca a Deus, pede a Deus, vai se firmando, vai se estruturando emocionalmente, financeiramente, psicologicamente e tudo. Aí então Deus vai preparar o momento certo, a hora certa, a pessoa certa, e você vai evitar o sofrimento. Você não precisa quebrar a cara para aprender, irmão, não é verdade? Mas tem gente que só aprende quando quebra a cara, a duras penas, né? Aqui Deus fala, né? Os orgulhosos, pessoa orgulhosa, é queixo duro. Mas o que a Bíblia fala? Deus resiste ao soberbo. Se você for soberbo, Deus vai resistir você. Você vai bater de frente com Deus, e bater de frente com Deus é a mesma coisa de você pegar essa parede aí, correr e vai dar de cara na parede. Você vai perder. Você vai sofrer até reconhecer: não adianta, não tem jeito mesmo. De Deus ninguém zomba, com Deus não se brinca.
né? O negócio é sério, e é mesmo. Então você vai aprender ouvindo conselhos, observando, né? Quem ouviu e quem não ouviu, né? E assim você vai escolher. Como é que você quer aprender? Deus resiste ao soberbo. Se for soberbo, Deus, você vai bater, vai peitar Deus, vai bater de frente, vai cair. Você vai cair. Alguém vai olhar e vai dizer: tá vendo aquele ali? Pois é, aquele ali é um exemplo a não ser seguido. Se você quer sofrer, não faz igual a ele. Tá vendo aquela ali, ó? É um exemplo a não ser seguido. Se você não quer sofrer, então preste atenção como é que ela fez. Faz diferente. Não é? Como é que nós queremos ser? Exemplos, boas referências ou exemplos a não serem seguidos? Então, veja, Deus existe ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é a graça? Favor. Deus favorece a quem é humilde. Quem que é humilde? É aquele que não tem um centavo no bolso, não tem um tostão furado? Não tem gente que não tem um tostão furado. Coincidentemente, tem um botão aqui do microfone, né? Tem gente que não tem um tostão furado, mas é humilde. Não é humilde, a pessoa não tem nada, é diferente. Humilde é aquele que tem tudo, mas ele reconhece Deus em todos os seus caminhos. Ele diz assim: sem Deus eu não sou nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ter ou ser, vem de Deus. Amém? Deus dá graça ao humilde. Se eu for humilde, sempre fui abençoado. Oh Deus, quando eu não tinha nada, eu me apeguei com o Senhor me abençoou. Agora que eu tenho alguma coisa, eu vou continuar me apegando, pois a tua palavra diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais eu tenho, mais eu preciso da tua ajuda. Então, vou ser humilde. Eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Então, Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Então, Deus não ajuda, não pode ajudar o preguiçoso. Deus não ajuda aos ingratos. Deus não pode ajudar aos orgulhosos. E o quarto, Deus não ajuda aos ímpios. Vamos ver? Abra em Provérbios 29, 1. Quem que é o ímpio? Piedade quer dizer apego pelas coisas sagradas. É aquela pessoa que é apegada com as coisas de Deus. Então é o justo, né? O piedoso. A impiedade é o desapego pelas coisas de Deus. Por mais que você saiba, por mais que você conheça a Bíblia de capa a capa, por mais que você vá na igreja, faça até algumas coisas, mas você não tem apego, né, pelas coisas de Deus. Veja Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. O que é cerviz? Isso aqui, ó, pescoço. Cerviz é pescoço. O homem, ser humano, que muitas vezes endurece o seu pescoço, é pescoço duro, é queixo duro. O que acontece com essa pessoa? Deus ajuda? Não. Ó, de repente será destruído. De repente será destruído. Eu creio que não é o caminho de ninguém, né? Ser destruído, sem que haja remédio. Então vai chegar num ponto que aquela pessoa não tem mais nem como empurrar com a barriga. Não, eu vou empurrando com a barriga, eu vou empurrando com a barriga, eu vou empurrando com a barriga, e daqui a pouco não tem mais o que fazer. O médico diz: é vida ou morte, é um milagre. Então, ou você pede ajuda para Deus, ou você morre. Ou o orgulho vai fazer com que você morra. Ou você pede a Deus, ou você quebra. Ou você pede a Deus, ou você perde tudo. Então, o ímpio é desapegado pelas coisas de Deus. Está na igreja, não é? Conhece a Bíblia, conhece muita coisa do meio evangélico. Ele é um evangélico,
mas não é um cristão, não é um seguidor de Cristo. É um evangélico, é um religioso, mas não tem apego pelas coisas sagradas. O altar, a palavra de Deus, a santidade, né? É um religioso. E por fim, o quinto, os tolos. Deus não ajuda quem é tolo. O que é o tolo? É o contrário do sábio. O sábio é aquela pessoa que tem sabedoria dada por Deus. Ele é inteligente, ele tem sabedoria do alto, é inspirado por Deus nas suas decisões. O tolo é aquela pessoa que ela não sabe o que faz, mas não pede orientação. O que o tolo faz? Ele é insensato, ele não sabe para onde vai, ele é igual barata de bueiro. Já viu barata de bueiro? Você pega aquele bueiro assim bem velho, pega lá uma alavanca lá, levanta a tampa para você ver, tá cheio de barata, não tá? A barata fica assim, ó, né? Aquelas baratonas assim brancas, né? Cheio. Quem gosta de barata aí? A irmã fez assim, misericórdia. Barata de bueiro, é o crente barata de bueiro, quer dizer, insensato, não sabe para onde vai, irmão. E o pior, mesmo não sabendo para onde vai, mas se movimenta, ou seja, a pessoa, ela não tem a direção de Deus, mas toma atitudes, e se tiver errado, afunda cada vez mais. É igual a areia movediça, quanto mais mexe, mais afunda. Veja, por favor, Provérbios 1, versículo 7. Leia aí, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor, perceba isso, o temor do Senhor. O temor que Deus coloca em seu coração. O temor que vem dele, que vem da presença dele. Quando Deus está na sua vida, Ele coloca em você um temor, não é medo de Deus, é você respeitar a Deus, ter reverência pelas coisas de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou entenda-se, sabedoria. Primeiro indício da pessoa que é sábia, ela tem temor do Senhor em seu coração. Respeito é o princípio para começo de conversa. O temor de Deus é o começo de alguém que é sábio. E quem teme a Deus, irmão, não se importa. Não, eu estou na igreja, então eu tenho que ser santo. Não. Ele ou ela diz, não, eu estou na igreja, tem que ser santo, estou na rua, tem que ser santo, eu estou na lua, eu tenho que ser santo, estou debaixo d'água, eu tenho que ser santo. É o princípio de alguém que tem sabedoria. E o que mais? Os loucos, vamos lá, meu filho. Os loucos desprezam a sabedoria. Então, quem despreza a sabedoria de Deus, Deus considera como louco. Como louco. Então, a tolice aqui, a loucura, se refere para aquela pessoa que ela não busca sabedoria. Tolo é o contrário de sábio. Sábio é o contrário de tolo. Os loucos rejeitam, não procuram, é loucura. A pessoa, ela começa a agir de uma forma tola, de uma forma louca, quando ela não busca sabedoria, vai piorar mais. É loucura. Essa pessoa Deus não pode ajudar. Quer a ajuda de Deus? Pede sabedoria. Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá conhecimento, me instrua nessa situação. E pode ter certeza, irmão, os sábios edificam, constroem. O tolo, aquele que não tem sabedoria, ele mesmo
derruba com as próprias mãos. Então vamos recapitular aqui: 5 pessoas que Deus não pode ajudar. Primeiro, preste atenção: os preguiçosos, materialmente e espiritualmente. Aquele que não trabalha, não coma. Quem não se esforça, não se alimenta, nem física, nem espiritualmente. Segundo, os ingratos. Lembra-se dos 10 leprosos. Jesus cobrou gratidão, irmão. Para ele poder dar a maior bênção, ele falou assim: apenas esse aí foi grato? Então pode ir, que você recebeu muito mais do que a cura. A tua fé serviu para a salvação. Terceiro, orgulhosos. Não seja orgulhoso, não é? Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, e dá graça e favorece aos humildes. Quarto, os ímpios, né? Aquelas pessoas que têm desapego pelas coisas de Deus. E quinto, os tolos. Então guarde no seu coração: eu serei esforçado, não preguiçoso. Eu serei grato e não ingrato. Eu serei ensinável, humilde, né? Disposto a aprender. O próprio Jesus, quando chamaram ele de bom mestre, ele falou: não, bom é o Pai que está no céu. Enquanto eu sou ser humano, eu sou passivo de erros e falhas. Jesus nunca errou e nunca falhou, mas ele diz: eu sou Deus em carne. Então, enquanto houver a carne, há a possibilidade da falha. Então tem que sempre ser humilde e buscar Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos tão juntos que nós somos um só, porque eu sempre faço aquilo que agrada o meu Pai. Jesus buscava sempre o Pai. Ele é Jesus, ele era Deus, buscou. Quem somos nós, irmão? Sem Deus, né? Não somos nada. E, por fim, dispostos a mudar, não ser ímpios, não ser pessoas que não se dispõem à mudança, a melhor. E por último, sermos sábios, e não todo buscar a sabedoria do alto. Ele vai lhe ensinar. Amém? Diga graças a Deus. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus com muita fé. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Faço convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Chegando o final do ano, Natal na Graça, Natal com Cristo, domingo às 8 horas da manhã, especial. E no dia 31, a nossa vigília, a vigília da virada. A partir das 21 horas, nós vamos estar aqui reunidos para agradecer 2025 e profetizar que 2026 será o ano da remissão, ou seja, o ano do perdão de Deus, o ano que nós vamos desfrutar e convidar as pessoas também a desfrutar desse perdão de Deus, tá bom? Peço a você também que nos acompanha, e pastor, eu sou grato a Deus, eu quero contribuir com a obra através do meu dízimo, da minha oferta. Eu sou patrocinador do Show da Fé, dos programas de rádio e TV, então você pode fazer uma doação através do Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus. Está aí, ó. Coloca aí, por favor. A chave é doações@iigd.com.br. A chave é o e-mail, tá bom? E sempre que você fizer uma doação para a igreja, você pode mandar o comprovante através do nosso número do WhatsApp, que é o 27 995 25 2076. A nossa sede é na Avenida Princesa Isabel 367, no centro de Vitória. Eu aguardo por você. Deus abençoe, fique na graça, fique com Deus.